Bom dia, graça e paz. Mais um dia aí na presença do Senhor, onde as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ainda naquele tema de o que devemos fazer com pessoas que acreditamos que não estão se importando com o pecado ou estão vivendo na prática do pecado sem acreditar que estão pecando. O que devemos fazer? O que nós cristãos devemos fazer? Eu vou ler 3 versículos, 2 estão no Antigo Testamento e um está no Novo Testamento. Então vamos lá. Eu vou ler Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Em Lucas 23, 34, diz o seguinte a palavra do Senhor: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Em ambos os casos, nós vemos que Deus procura pessoas, né? No primeiro caso, Deus procurou pessoas que intercedessem por aqueles que estavam vivendo em pecado e não achou. Então, por isso, todos pagaram por isso, né? Porque o salário do pecado é a morte. Não existe essa questão da gente achar que a gente peca e fica tudo bem. Não, o salário do pecado é a morte. Numa época, na antiguidade, em que povos assumiam, né, impérios se assumiam, o povo de Deus precisava tomar um posicionamento. E sem esse posicionamento, Deus os consumia. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça, e Deus não divide a glória dele com ninguém. O que acontece é que muitas vezes as pessoas querem dividir a glória dela com Deus. Elas querem que o que elas fazem seja visto por homens e que a glória sejam delas. Deus não age assim de jeito nenhum. Ele não admite que nada tome o lugar dele. Isso é idolatria. Não importa se é o seu cônjuge, seu filho, seus pais, avós, coisas, poder. O que tomar a glória de Deus, ele vai destruir. Nossa, Ana Paula, que absurdo. Não, não é absurdo. Existe um padrão, um procedimento que foi nos dado na Bíblia para seguirmos. Aquele que não segue, cai. Aquele que não segue, cai. Deus, inclusive, é tão amoroso que ele deu em resgate por nós o seu único filho, unigênito, Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, para que os nossos delitos e pecados fossem lavados pelo seu sangue, o sangue da nova aliança. E enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele entendia que aquelas pessoas que estavam fazendo esse processo da crucificação não tinham a real noção do que realmente estava acontecendo. Porque nós não temos o real entendimento do que foi esse processo na cruz. O que foi realmente a crucificação? O que é realmente nos lavar e remir dos nossos pecados e delitos? Existe um versículo que eu não sei onde está, que fala que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Uma pessoa que viveu
no lamaçal do pecado, quando ela é salva em Cristo Jesus, ela entende a graça do Senhor sobre a vida dela. Ela sabe de onde ela veio e aonde ela está. Quando alguém não se acha pecador, porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não fornico, eu não sou desonesto, eu sou eticamente moral, nós nos achamos melhores. Não, eu não peco, eu não minto. Já mentiu. Se você fala que não peca, a Bíblia é clara. Se você diz que não tem pecado, você já pecou porque você mentiu. Porque todos nós somos pecadores. Podemos não viver na prática do pecado, mas somos pecadores. Então, diante do exposto, Jesus mostrou que eles não entendiam ainda o que era viver na prática do pecado e o que era eles estarem crucificando a Deus. Inclusive, em algum versículo eu também não me lembro, os judeus falam que recaia sobre nós o sangue dele, quando Jesus estava sendo crucificado. Isso é muito sério. Quando nós vemos uma pessoa que vive no lamaçal do pecado, sem achar que está vivendo lá, sem achar que está pecando, sem acreditar que tem algum problema e que isso está tudo bem, porque é normal nos dias de hoje, nosso papel como cristãos é sermos atalaias. Deus está buscando pessoas que estejam na brecha. Aliás, atalaias não. Buscando pessoas que estejam na brecha para interceder, para orar por aqueles que não estão entendendo. Lembra que eu comentei alguns vídeos atrás sobre eu estar com escamas nos olhos e eu estar pecando e naquele momento não achar que eu estava pecando? Quando a gente vive na prática do pecado, nosso entendimento espiritual fica nublado, ele escurece, a gente não percebe que a gente está pecando. E é por isso que nós precisamos daqueles que Deus levanta como brechas na nossa vida para orar e interceder por nós. Hoje eu fui lavada e remida e estou aqui por causa da oração de muitos santos que pagaram um preço na brecha por mim. E hoje eu estou na brecha por outros que precisam também da conversão, que precisam entender que estão na prática do pecado. Como você vai ser? Você quer estar na brecha por aquele que precisa? Ou você simplesmente vai fechar os olhos e não querer estar no lugar daquele que ora pelos perdidos? Então hoje eu quero agora chamar a todos nós para estarmos orando por aqueles que precisam e não percebem mais, que a mente deles está cauterizada pelo pecado e não percebem que continuam pecando. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra não volta vazia. Eu coloco agora diante de Ti, Senhor, com todos aqueles que estão orando comigo e vão orar comigo. Por aquelas pessoas que estão com o entendimento obscuro, que não acreditam que estejam pecando, que já ouviram a palavra, mas acham que não é bem daquela maneira, que estamos sendo fanáticos, radicais, que o mundo de hoje é diferente. Deus, a Tua palavra é imutável. O Senhor é imutável. A Sua misericórdia continua sobre as nossas vidas, mas o Senhor continua não aceitando o pecado, apesar de amar o pecador. O Senhor quer que nos acheguemos a Ti conforme estamos, mas que permitamos ao Espírito Santo de Deus moldar e transformar as nossas vidas.
Pai, no nome de Jesus, alcança essas vidas, Senhor. Dá-se a conhecer a elas, Pai. Fala com elas através do Teu Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. E que ao final de tudo, Deus, o Seu nome seja honrado e glorificado através dessas vidas que vão abandonar a prática do pecado, se converter, aceitar a Tua salvação e se achegar a Ti, aceitando a transformação diária do temperamento, do modo de pensar, de tudo o que não procede e não te agrada, Deus. Eu te agradeço e te louvo, porque eu sei que o Senhor já enviou seus anjos para trabalhar nessas vidas, Deus. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, que Deus nos abençoe e que possamos permitir sermos usados como vaso de honra a serviço do Senhor.